Boa noite. Mais uma vez, obrigada por estar participando da live junto comigo. Hoje vamos abordar autismo, né? Já que a sua especialização é nessa área. Com certeza vai trazer bastante informação para as pessoas que têm um pouco de dúvida em relação a esse assunto. Eu queria que Vamos falar com esse tema que eu adoro. mais uma vez eu peço que você se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem, tá? E aí você faz uma pequena introdução sobre o que é o autismo, porque eu acho que ainda é muito confuso para as pessoas. Eu tenho contato, o meu afilhado ele é autista, né? Então eu tenho um pouco de conhecimento, mas eu mesma achei, ignorância minha, que autismo era inclusive uma doença, né? E aí é legal que você comece, inclusive, falando sobre isso, porque autismo não é doença, né? Sim, eu sou a Thalita, sou psicóloga infantil, eu sou especialista em neuropsicologia e tenho uma outra pós também em autismo pela UFMG. Uhum. E vamos começar a falar um pouquinho sobre o autismo, né? Uhum. O autismo ele é de causa genética, né? Não é uma doença, ele é um transtorno do desenvolvimento, que os sintomas dele são de base comportamental. Né? Não tem nenhum exame que a gente possa fazer ainda para comprovar, né, para verificar o autismo, é através da observação do comportamento. Sim. E tem alguma coisa que cause, por exemplo, uma mulher gestante, tá? Porque é sempre essa preocupação. A mãe se culpa muito achando que em algum momento da vida, tanto antes da gestação ou no período gestacional, ela teve algum comportamento ou se alimentou de alguma forma, ingeriu álcool, fumou, se estressou demais. Tem alguma causa em algum momento da vida dessa mulher ou desse homem, a gente também não pode esquecer do pai, né? Que pode acarretar autismo? Como é que isso funciona? Sim, também é de origem de causa genética e tem alguns fatores ambientais que podem influenciar. Uhum. Então, a gente fala que a pessoa, a criança, né, ela teve uma predisposição genética, juntou com fatores ambientais. Esses fatores ambientais podem vir de dentro do útero mesmo, Uhum. que pode causar, né, chegar, né, na causa do autismo. Então, vamos lá. Parto prematuro, sangramento durante a gravidez, uma gravidez difícil, sofrida, diabetes gestacional, gravidez de múltiplos, né, de gêmeos, trigêmeos. A idade materna e paterna também influencia muito, né? Tem pesquisas que Mas, perdão, por uma primeira gestação ou não? a idade materna não necessariamente a primeira gestação, Entendi. mas pais acima, pai e mãe, né? Não somente a mãe, o pai também, acima de 40 anos, tem maior chance, sim, se já tiver uma predisposição genética, Sim, sim. de acontecer, né, de uma criança, de nascer uma criança com transtorno do espectro do autista. Então, são várias causas, né, mas que não temos muito controle disso. Uhum, uhum. Então, não existe um exame sanguíneo onde esse casal possa fazer e identificar um risco maior ou um risco menor para isso, certo? Não, é só depois, né, que a gente vai ver depois que nascer, que a gente vai começar a ver os primeiros sinais aí que a gente vai poder diagnosticar. Legal. E aí, esse diagnóstico? A gente sabe que quanto antes for fechado aí um diagnóstico, né, melhor o resultado dos tratamentos de forma geral. Mas 1 ano de idade ou menos do que isso, enfim, é possível fechar um diagnóstico? É possível observar sinais de que essa criança é autista? A gente não fecha o diagnóstico com 1 ano, mas a gente já consegue observar alguns sinais, Quais? né, na hora de amamentar, o contato ocular, o bebê que não sente tanta falta da mãe, por exemplo, né, ele está no colo da mãe, passa para outra pessoa, ele fica da mesma forma, né, ele não sente tanto essa necessidade, essa procura pela mãe, né, o bebê talvez que não tenha o espectro, talvez ele vai ficar procurando, né, ele saiu do colo da mãe, ele fica de olho, cadê a mãe, cadê o pai, cadê aquele cuidador, né? Sim. Enquanto o outro com TEA, ele já não vai ter essa preocupação, né, ao sair do colo da mãe. Né? O sorrir, né, o sorrir em resposta é um outro
ponto que a gente deve observar também no bebê, né? A gente conversa com ele, sorri, ele não sorri de volta. A gente chama ele, ele não olha. São todos pontos que a gente deve observar na criança pequena, né? No bebê. E à medida que a criança for crescendo, a gente também pode ir observando outros sintomas também. Né? Além da dificuldade do contato visual, sensibilidade com barulho, com textura. Né? É muito comum a gente ver as crianças fazendo assim, quando escutam um barulho de trem, quando escutam um barulho alto. Se incomodar muito com texturas de roupa, né? Etiquetas. Sim. Dificuldade em manter interações sociais, em manter uma brincadeira, em se aproximar do outro coleguinha. Uhum. Interagir... Comportamentos estereotipados. Interagir com a própria família, com os irmãos, né? Eu percebo Exato. o afilhado que ele é muito pelas cores, pelos tamanhos, né? Eles têm um brincar de identificar por tamanhos, por formas. Eu acho que também... É um brincar diferente, né? Às vezes eles vão se interessar muito, por exemplo, ao invés dele brincar com o carrinho, ele vai se interessar pela roda do carrinho. Sim. Aí ele vai começar a girar aquela roda. Sim. Né? Então, é um brincar diferente, que a gente nota que já é diferente essa forma de brincar também. Uhum. Né? Não aquele brincar funcional. Sim. Que usa o objeto para, né? Usa o carrinho para brincar, usa a panelinha para brincar de cozinha, né? E não tem essa brincadeira funcional. Sim. Eles têm um outro tipo de interesse. Sim. Chegou uma pergunta relevante, né? Eu vou fazer aqui, ó. Pelos marcos de desenvolvimento, já podemos observar se a criança está dentro do que é esperado para aquela faixa etária ou não? Sim, é extremamente importante acompanhar, principalmente a gente observar mesmo a caderneta de desenvolvimento mesmo, né, da criança. Vamos olhar aquela caderneta e ver como que tá, se tem algum atraso, se não tem. Se tiver algum atraso, é bom já começar, né, com algum tratamento, por mais que não seja o autismo, né? Pode não ser, pode ser simplesmente um atraso. Mas aí a gente já pode ir correndo atrás para poder ir estimulando esses marcos de desenvolvimento que estão atrasados. Thalita, que tipo de atraso? Fala, motor? Quais são esses atrasos mais específicos? Se é que a gente pode colocar tudo numa mesma caixinha, eu não gosto muito, né? Eu acho que cada ser é único, mas enfim, já que a gente está falando de como fazer o diagnóstico, acredito que, claro, tem algumas coisas que são mais vistas, mais observadas. Sim, o que a gente mais observa, né, é a questão do motor, questão da fala e a questão do brincar. Tá. Que tipo de brincadeira é isso que você falou? De repente repetitiva, com a roda? Ou uma criança que gosta apenas de um brinquedo? Coisas nesse sentido? Sim. Né, são brincadeiras diferentes, brincadeiras isoladas, e com materiais diferentes, né? Às vezes a criança vai se interessar por um toquinho de madeira, né? E não necessariamente por um brinquedo estruturado. Uhum, uhum. E por que algumas crianças fazem são repetitivos, sabe? Com o corpo, né? Ou de forma verbal, ficam verbalizando o mesmo som ou a mesma palavra muitas vezes, e algumas chegam a ser agressivas. Por que essa diferença? É uma Vai variar é uma forma de se autorregular, né? E isso varia de acordo com o grau também, né, da criança. Tem crianças que têm mais esse movimento mesmo de flapping, né? De mexer as mãos. E tem crianças também que já são mais tranquilas, não tem, né, esse tipo de estereotipia. Tá. É uma forma de se autorregular. Sim. Eu queria, já que você tocou nesse assunto dos graus, que você falasse um pouquinho de como é que funciona esses marcadores. Sim. A gente tem 3 graus, né? Nível 1, 2 e 3. Tá. O nível 1, ele é um nível mais leve, que ele necessita de pouco suporte, né? Não tem tantos prejuízos, né? A criança tem prejuízos leves na interação, precisa de pouco suporte para poder se adaptar, né, ao meio, à sociedade, na escola. O nível 2, que é o nível moderado, aí a criança já vai precisar de um suporte um pouco maior. E a gente já percebe mais sintomas. Uhum. E o nível severo...
Suporte, terapia? Sim. E apoio, né? Apoio na escola, apoio da mãe também, às vezes vai precisar de mais apoio de outras pessoas para poder integrar aquela criança no grupo de amigos, na independência, né? Nas atividades de vida diária. Suporte geral. Suporte na escola, suporte, né, no social, suporte dentro de casa. E o nível 3, que é um nível mais severo, que precisa de muito suporte e que os prejuízos são mais graves. E aí vem também a questão da deficiência intelectual, que nos níveis mais severos também, né, tende a ter mais, é mais grave, né, a deficiência intelectual. Tem autistas que, nível leve, por exemplo, que não afeta, né, a deficiência, que tem a inteligência normal, dentro da média. Enquanto os níveis mais graves já têm a deficiência abaixo da média. Sim. A inteligência abaixo da média. Inclusive, tem alguns autistas que têm a inteligência acima da média, né? Que é o Exatamente. caso, é algo impressionante. Você conta para ele, por exemplo, em alemão, que eu não sei contar, apenas um exemplo. Uma vez até 10 em alemão, ele repete em seguida perfeitamente. E aquilo fica gravado, parece que para o resto da vida. Né? Você conta um livro para ele não sabe ler ainda. Ele lê, é como se ele estivesse lendo. Ele repete novamente aquela história como se ele estivesse lendo. Então, assim, é impressionante como alguns têm uma inteligência fora do padrão, fora do normal, que deixa a gente até de queixo caído, que é o caso dele. E aí eu queria que você explicasse por que isso acontece. Sim. Lembrando que mesmo, né, os autistas com uma inteligência acima, eles ainda também, né, têm essa dificuldade na interação social. Sim, sem Né, dúvida. que é a característica principal, né, do autismo. Sim. Que não tem a ver com o intelecto, né? E sim com essa socialização. Sim. Eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz, que eu achei interessante. Em 1960, provavelmente você sabe, né, sobre isso, mas eu achei interessante trazer. Para cada 2.500 nascimentos, um era autista. Isso em 1960, né? Era diagnosticado. Hoje em dia, no livro que eu li aqui, ele estava relacionando 88, mas parece que agora são 54, alguma coisa assim. Por que aumentou tanto? Os diagnósticos hoje, eles são fechados, obviamente, baseados em muito mais estudos, ou realmente o número está aumentando? O número realmente ele está aumentando, além, né, de que tem mais diagnóstico. Antes as pessoas não eram diagnosticadas. Hoje está tendo mais diagnósticos, então está aumentando esse número. Mas realmente está tendo mais devido a essas questões, principalmente, né, que eu falei, idade materna, a poluição também é um outro fator que já foi, né, comprovado também que afeta. Em lugares mais poluídos tem mais, né, a chance de ter uma criança com autismo é maior também. Provavelmente a alimentação materna, né, deve influenciar. Tabagismo. Sim, a alimentação materna eu ainda não vi. Não? Não vi estudos ainda assim, que comprovem, não. Tabagismo, álcool, drogas, isso também, se você sabe dizer? Se afeta de alguma forma? Isso afeta no desenvolvimento, né? No desenvolvimento do feto em geral, né? A criança acaba nascendo com algum atraso no desenvolvimento. Mas não especificamente falando de autismo. Não especificamente. Sim. Outra coisa que eu achei bastante interessante é... Deixa eu procurar aqui, mas é que fala muito de coisas que incomodam ele, sabe? Como luzes muito fortes, ou fluorescentes, ou barulhos repetitivos, né? Um telefone tocando, um interfone, ou um cachorro latindo, ambientes muito fechados, pequenos, enfim. Caso essa família que esteja com essa criança que é autista e precise passar, por exemplo, por momentos aonde ou vai ter muito barulho, ou é um ambiente fechado, como lidar nessa situação, né? Porque a gente não pode deixar de sair de casa e conviver em sociedade por conta de uma criança autista, um adulto autista, enfim. Que você sugere, né, para que essa pessoa se sinta mais tranquila, mais à vontade e não se desregule com tanta frequência?
Sim, é ir colocando essa criança à exposição aos poucos, Tá. né? Não dá pra gente, de repente, coloca ela numa festa, num ambiente fechado, cheio de luz e com música alta, né? Ela vai se desestruturar completamente, vai ficar nervosa. Então, vai fazendo isso aos poucos, Sim. né? Para ela ir se acostumando e conseguir, né? Aos poucos. Tem crianças, por exemplo, que não conseguem participar de festas de aniversário, né? Na hora do parabéns. Então, eu sempre oriento, ó, leva um pouco, né? Vê até onde está o limite da criança. Começou a ficar nervosa, sai. Sai, vai para um ambiente mais calmo, espera acalmar, né? Se conseguir voltar, volte. Se não conseguir, vai embora. Mas nunca, né? Às vezes os pais deixam de ir nos aniversários porque a criança não consegue, né? Vai um pouco, né? É sempre bom ir aos pouquinhos para ela ir se adaptando. Sim, e pode ser que numa primeira vez a experiência seja negativa, mas numa segunda ela consiga passar mais tempo e assim sucessivamente. Isso, Tá. isso. Autismo tem cura? Não tem cura, né? Uma vez diagnosticado, né? Isso já vai fazer parte da história, né, da criança, então ela sempre vai ter transtorno do espectro do autismo. Mas ele tem tratamento, né? Então, os sintomas que antes eram muito visíveis, que antes eram graves no início, após um tratamento, tratamentos adequados, esses sintomas vão diminuir. E eles podem até passar por despercebidos. Sim. E tem alguma coisa que pode agravar? Exemplo, televisão ou tablet, tecnologia em excesso. Enfim, queria que você desse algumas sugestões do que pode agravar, né? E o que pode, de repente, retardar, já que não tem cura, mas minimizar todo esse processo. Uhum. Com certeza, televisão em excesso é prejudicial para o desenvolvimento de qualquer criança, independente se tem o transtorno ou não. Uhum. Mas as crianças com transtorno, elas já têm uma dificuldade de interação social. E aí, se a gente deixar ela muito tempo na televisão, muito tempo no tablet, aí fica muito mais difícil de concorrer para que ela olhe para mim, para que ela interaja comigo. Aí ela vai querer ficar só no tablet, só no celular. Então, o ideal é menos, né, seguir mesmo a planilha mesmo da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que recomenda as horas, né, no máximo 2 horas por dia para crianças pequenas, para poder interagir, né? E o que a gente pode minimizar seria essa interação de qualidade. Você pode dar uma sugestão do que seria essa interação de qualidade? Uhum. É o brincar mais com a criança, né? E estimulando o contato visual, o tato, né? Fazer bastantes brincadeiras, né? De encostar, de surpresa, principalmente os pequenos, né? Encostar bastante nele, para ele ir se desenvolvendo e acostumando com o tato, e acostumando com essa interação. Sim. Chegou uma pergunta, tá? Eu vou fazer para você. Um casal que briga bastante, provavelmente deve ser na frente da criança, né? Até com agressões físicas. Não. Na gestação, essa criança pode ter o transtorno. Então, pelo que entendi, na fase gestacional, o casal brigava muito e se agredia, inclusive fisicamente. Isso pode afetar? A agressão ela pode afetar qualquer transtorno, né? A agressão física, o emocional, né? Quando os pais, a mãe sofrem um estresse muito grande, isso tudo passa para o bebê, Uhum. né? Agora, a consequência, o que isso pode gerar, a gente não sabe, né? Mas que afeta, sim, pode afetar o emocional, pode gerar, né? Até talvez até uma questão de deficiência, né? Uhum. No desenvolvimento mesmo do feto, a gente não sabe o que isso pode gerar, a que ponto que foi, né? Essas agressões e esse estresse emocional da mãe, que passou para o bebê. Sim. E aí você estava falando do tratamento. Queria que você comentasse como são esses tratamentos. São apenas terapêuticos? E como é, né? Seria interessante que você abordasse um pouquinho sobre essas terapias. E se também é medicamentosa, né? Em alguns casos, obviamente, dependendo do grau, cada criança ou cada adulto tem que ser analisado de forma única, sem dúvida. Sim, eu trabalho muito com ABA, né? Com a terapia comportamental,
que a criança, a gente pode ir trabalhando com ela de forma individual, a gente vai, a gente vai analisar, né, a questão do comportamento, com a aprendizagem e com o ambiente que ela está. Uhum. E nós vamos aplicar através de reforçamentos positivos, né? A gente vai dar alguns suportes para que a criança consiga realizar aquela atividade, acertar, para ela ter a motivação de querer ir continuar e fazer outras atividades mais complexas. E aí, para isso, a gente vai avaliar, né, onde que está o déficit da criança, o que ela precisa estimular primeiro, e a gente vai estimulando isso, né, de forma gradativa e aos poucos, né? Primeiro a gente vai fazer como estímulo, depois a gente vai acrescentar outros, vai passar para outras habilidades e vai fazendo isso até ela conseguir fazer atividades mais complexas. Sim, e aí isso obviamente é feito com um terapeuta, né, que tem essa especialização, e esse tratamento ele é feito na casa do autista? Como funciona? Sim, é importante, eu acho que é bem interessante, né? O terapeuta ele trabalhar junto com a família. E aí, estimulando, e aí a família, né, vai observando o que o terapeuta fez, ele vai passando tarefas para a família fazer, para a família também fazer em casa, né? Porque hoje tem muitos estudos que falam, né, que para o tratamento, né, com o autismo, o ideal é que seja um tratamento intensivo, com muitas horas, né, de terapia. E essa terapia não significa que tem que ser horas de consultório, né? Essas horas podem ser estimuladas em casa, na escola. E aí, por isso que é bom que o terapeuta sempre tenha contato com a família para passar as orientações para a família também estimular em casa. Sim, eu vi agora nessa quarentena uma reportagem, não me lembro onde foi, dizendo da angústia das famílias, né? Porque óbvio que os terapeutas não poderiam estar indo até a residência dessas pessoas, o quanto essas crianças estavam perdendo no desenvolvimento, até porque não havia um acompanhamento, como você disse, dessas famílias. E o quanto essa falta de rotina para eles é algo que também deixa eles fora do prumo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho e até acolhesse aí o coração dessas mães, dessas famílias que estão passando por uma quarentena como todos nós, mas obviamente com uma criança autista ou com um adulto autista em casa, isso provavelmente deve estar sendo mais dificultoso. Sim, a criança com autismo, não só a criança com autismo, como toda criança, é importante que mantenha uma rotina estruturada, né? E principalmente com a criança com autismo, né? Precisa de uma rotina mais rígida, com os horários mais fixos, né? Para poder adaptar, porque a criança com autismo, ela precisa entender, ela precisa ver o que ela tem, o que ela tem depois, para ela conseguir se adaptar bem à rotina dela. Uhum. E os pais, eles, né, às vezes eles ficam inseguros no sentido de, ai, será que eu vou dar conta de fazer, de estimular, né? Eu sempre falo assim, que os pais são os melhores terapeutas dos seus filhos. É eles que conhecem muito mais os seus filhos do que o próprio terapeuta. Uhum. E é ele que convive, né? São os pais que estão convivendo com a criança. Então, é super importante que os pais conheçam o tratamento, que os pais saibam intervir, que os pais saibam estimular em casa, porque são eles, né? Porque a gente está estimulando para eles conviverem, né? Então, eles também precisam, né, estimular, também precisam saber lidar com as crises, lidar com as dificuldades. Sim, sem dúvida. É papel fundamental da família também, né? Participar de tudo isso, até para que a criança ou o adulto, enfim, consiga progredir, né? De alguma forma. Sim. Você está com aquela relação das perguntas que chegaram para nós? Sim, eu tô com uma pergunta aqui, É. que eles me fizeram no Instagram. Até quando é normal a criança não falar? Uhum. Eu acho isso bem interessante, até, né? Qual que é o momento de me preocupar? Né? Minha criança não está falando ainda. Então, tem uma regrinha que eu acho que ela é bem bacana. Com 1 ano, a criança deve falar uma palavra com função. Se a criança não falar uma palavra, né? Com essa função comunicativa, de querer, né, mostrar que ela está se comunicando, não por repetição, por querer comunicar alguma coisa, já é um alerta. E o apontar? Se com 2 anos. E o apontar? Porque eu vi que eles têm dificuldade também no apontar, né? Normalmente eles pegam a gente pelo braço e levam, não é isso? Sim,
Sim, exatamente, né? A criança também precisa apontar para mostrar objetos, ela precisa conseguir também, né, falar de alguma forma que ela não quer. Uhum, Ela precisa ir dando sinais comunicativos, né? A comunicação verbal ou não verbal. perfeito. E com 2 anos, a criança precisa falar duas palavrinhas juntas, Uhum, na intenção de formar uma frase para se comunicar. uhum. E aí por aí a gente vai tirando uma base do que é considerado normal. Sim, do que está em atraso ou não. Sim, sim. É aquela relação de perguntas que eu te enviei. Acredito que boa parte a gente já tenha discutido, já tenha abordado. Se você conseguir passar o olho, só para não deixar nenhuma das perguntas em aberto que chegaram para nós, eu te agradeço. Uhum. O pessoal está perguntando aqui sobre o ômega 3, Uhum, né? Ou alguma outra suplementação ajuda no tratamento. uhum, Então vamos lá. Os suplementos alimentares, né, eles servem para suprir as vitaminas essenciais que podem estar afetando por causa da má alimentação da criança. Porque a criança já tem uma restrição alimentar. Não é que os suplementos irão ajudar na questão comportamental da criança. O suplemento vai ajudar para nutrir, né, para repor algum nutriente que essa criança não está conseguindo ingerir com a alimentação que ela está tendo. Thalita, e por que normalmente eles têm restrição? Porque eles se apegam à textura, à coloração, coisas nesse sentido? Ou o paladar, gostam só do paladar doce, ou salgado, ou azedo? Eles fazem essa... Sim, cada criança tem essa dificuldade com a textura do alimento, com o sabor. E aí a gente vai ver, cada criança tem um tipo, né, de restrição, cada criança come uma coisa, às vezes o que uma criança com autismo come, a outra não come. Aí vai de cada um. Claro, claro. E a questão da restrição alimentar, né, dieta sem glúten, dieta sem lactose, tem muitas pesquisas, né, sobre isso, mas assim ainda não tem uma pesquisa consistente, né, a respeito sobre a dieta sem glúten melhora o comportamento do autismo, né? A questão do comportamento a gente vai conseguir o tratamento através das terapias. A dieta, né, pode interferir, né, para as crianças que têm, por exemplo, doença celíaca, aí sim vai fazer algum efeito. Mas é na questão nutricional também. Então, Sim. deve ser avaliado com o médico, né? Necessidade ou não. Além de ser muito difícil, né? A criança com autismo, ela já tem muitas restrições alimentares, né? Por causa da sua alteração sensorial. E aí, se a gente for restringir ainda mais, né? Com dietas, né? Sem glúten, sem lactose, vai ficar ainda mais difícil para essa criança se alimentar. E a interação também dela na sociedade vai ficar mais difícil. Como que você deixa uma criança ir numa festinha de aniversário com um monte de coisa com glúten, com lactose, né? Sem você, por exemplo, né? Sim. E você sugere que essas crianças sejam inseridas na sociedade de que forma? Por exemplo, antigamente, quando o Down, né, era algo que se falava muito e que se sabia pouco, enfim, existiam escolas específicas para crianças com Down, né? E aos poucos foram mostrando que não é bem por aí o caminho, que essas crianças, de repente, seriam melhores desenvolvidas numa escola com crianças, eu não gosto de usar essa palavra normais, mas enfim, com crianças que não têm Down. No caso do autismo, como funciona essa interação, né? Essa socialização? O que você sugere? É importante, né? Isso vai de acordo com cada pai também, né? Tem pais que preferem, né, manter a escola comum, né? Outros pais preferem uma escola especial. Mas de acordo com o grau, de acordo, né, com a família, eu acho que tem que ser uma conversa também entre os pais, né? O que a família prefere? Às vezes a família tentou na escola comum, não teve uma boa experiência, optou pela escola especial, ou ao contrário, né? A família também quer, né, inserir na escola comum. Isso aí vai de acordo com a experiência que a família teve, né? E com o que a família opta mesmo. Sim, não existe uma regra. Mas em casos leves, a minha recomendação, escola comum. Sim, Somente os casos mais graves mesmo para a escola especial. sim, no caso do grau 1, né? Você diz. Sim, Você sugere que essa família opte por uma escola comum.
Sim. Grau 1, grau 2, somente grau 3 mesmo, que precisa de uma supervisão muito maior, que eu recomendo realmente a escola especial. Sim. Para professoras, né, de creches, que estão ali, lidando às vezes com a criança num tempo maior do que a própria família. Existe algo que esse bebê, eu sei que é bastante difícil, como você falou, né? Algum sinal que essa professora ou que essa cuidadora da creche possa identificar para alertar a família e de que forma? Qual é a melhor forma de abordar esse assunto? Porque é complicado, né? Às vezes você abordar esse assunto não tendo tanto conhecimento, mas enfim, ela lida com crianças o tempo inteiro. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para ajudar, né? Sim. Tem alguém aqui que precise alertar a família. Tem algumas escalas que o professor, ela é de livre acesso, tem online, depois eu vou disponibilizar também, que no caso de crianças menores, da creche mesmo, né? Que o professor ele pode preencher o checklist mesmo e observar aqueles comportamentos. Será que esses comportamentos, né, tem uma suspeita, não tem? E você pode apresentar esse checklist para a família. Olha, eu observei que essa criança, né, não está mantendo contato ocular, ela não, a gente chama ela não escuta, né, ela não olha, ela está brincando de forma mais isolada. Então, tem esse checklist, o professor preenche e apresenta para a família, ou fala, né, olha, eu estou notando que ela está diferente, o comportamento dele está diferente com os outros colegas, né, vale a pena você, né, observar, levar, né, no especialista para avaliar. É interessante, eu não sabia que tinha um relatório, enfim, algo que pudesse mensurar ou avaliar. Interessante. Sim, é um rastreio, né, é uma escala de rastreio mesmo para ver alguns sintomas, para já ficar de alerta, né? Sim. Tem mais perguntas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, por que devemos tratar a criança antes dos 5 anos? Uhum. Depois dessa idade, o tratamento não tem mais eficácia? É super importante o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a criança for diagnosticada, mais cedo vai começar o tratamento e mais cedo ela vai poder ir diminuindo os sintomas e conseguindo, né, ter uma vida mais autônoma, se comunicar melhor, melhorar a interação. Uhum. É extremamente importante essa fase da estimulação precoce, né? Principalmente dos 0 a 3 anos também, que é uma fase onde a plasticidade cerebral, né, o cérebro está mais maleável para receber informações. Ele está mais maleável para aprender. Então, essa fase é onde a criança vai aprender muito mais rapidamente. Depois, ela continua aprendendo. A gente continua aprendendo o resto da vida, né? A gente sempre vai ter essa plasticidade cerebral. Não que depois dos 5 não adianta mais. Não, com certeza adianta e muito, porque a gente está sempre aprendendo. A gente está sempre, né? O nosso cérebro está preparado para aprender ao longo da vida. Mas até aos 5, ele está nessa formação em que ele está mais preparado para aprender mais rapidamente. Então, quer dizer que não é que ela não vá se desenvolver após o 5º ano de vida, mas que fechar um diagnóstico antes dessa idade traz maiores possibilidades. Sim. Mais perguntas tem? Não, eu queria fazer um comentário que eu li aqui, que existe um clichê, né, em torno do autista, que diz que essa síndrome tolhe a capacidade de amar do ser humano que é autista. E aí eu queria que você comentasse isso, porque pode ser, obviamente, que isso aconteça, mas como o meu contato direto é com o meu afilhado, que é extremamente carinhoso, dócil, enfim, eu nunca pensei, nunca imaginei que o autista fosse, como diz aqui, né, um clichê ou não, pudesse ser considerado uma pessoa que tem dificuldade de amar os outros. De forma alguma. Talvez ele tenha uma dificuldade de expressar esse amor, mas não de amar.
Sim, sem dúvida. É isso a gente vê, né? Isso a gente sente. Sim. Mesmo que ele não consiga verbalizar de alguma forma. Sim, mas a gente consegue ver isso de outras formas, Uhum. né? Talvez é com um abraço, às vezes a criança não dá conta de abraçar, mas aí ela chega perto, né? Tem criança que chega perto até de costas, né? Vai chegando de costas, porque tem essa dificuldade de chegar de frente, né? Sim. Mas eles demonstram muito carinho, sim. Uhum. Cada um do seu jeitinho, né? Sim, sim. Thalita, eu queria que você fizesse um fechamento, porque como a gente tinha combinado, hoje a gente vai ter a participação especial de uma mãe com filho que tem autismo, para ela falar um pouquinho da percepção dela, como é que foi, né? Fechar esse diagnóstico, quais foram as primeiras percepções. Eu acho que é legal a gente escutar uma pessoa que vive, né, diariamente com um filho autista e passar um pouquinho dessa experiência que é muito válida para mães que de repente estão angustiadas, não sabem de que forma procurar ajuda, enfim. E eu queria também que você deixasse os seus contatos, falando do seu trabalho, enfim, como recorrer a essas terapias. Existe alguma coisa voltada para pessoas que não têm como pagar, né, essas terapias? O governo auxilia? Não? Queria que você fechasse a sua parte a sua participação aqui na live falando um pouquinho sobre isso. Aonde buscar ajuda? Sim. É, busque, né? Procure um médico, procure um neuropediatra para avaliar, né? Se tem uma suspeita, busque um neuropediatra, busque um psicólogo para avaliar, né? E para quem não tem condições, busque o serviço público da sua cidade. Procure um médico, posto de saúde, eles vão saber te orientar onde buscar, onde tem o tratamento adequado em cada cidade, né? Tem as escolas especiais também que dão um auxílio muito bacana também com a criança com autismo, fazem a avaliação, né? Tem a opção de tratamentos também. Uhum. E aí, deixa o seu contato, por favor. Depois, obviamente, que a live terminar, como nós fizemos na semana passada, eu vou deixar fixado lá no meu Insta, para que as pessoas consigam, né, identificar a tua página e caso queira se consultar individualmente com você, tenham essa oportunidade. Qualquer dúvida que tiverem, podem me enviar pelo direct, né? E me sigam lá no Instagram, neuropsique_Thalita. Obrigada mais uma vez. Foi muito enriquecedor. Parabéns, seu trabalho é magnífico. A experiência que eu tenho, mais uma vez, é com esse meu afilhado, meu sobrinho, que é tão amado, enfim, que merece toda a nossa atenção, nosso respeito, nosso carinho. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu vou encerrar contigo, então, e vou convidar ela, tá bom? Tá joia. Tchau. Tchauzinho. Um abraço. Agora, vamos lá. Vamos convidar a Alessandra. Não estou te identificando. Aqui, vamos lá. Opa. O que eu fiz de errado? Oiê! Oi. Tudo Ixi, bem? acho que sua Ué, câmera tá isso, virada. virou. Pronto. Boa Tudo noite, mais bem? uma Boa vez. noite, boa noite. Tudo bem? Tudo? Para quem não conhece, essa é a minha irmã Alessandra. Ela que é a mãe do meu afilhado amado, Vitório, né? Que tem autismo. E aí eu pedi que ela viesse hoje conversar com a gente para enriquecer ainda mais essa live. Eu acho que é interessante você abordar o assunto falando primeiro de como foi, né? As primeiras percepções, o que fez você procurar um médico, foi você, foi seu marido, foi a professora, enfim, o que deu, né? Esse alerta para que você acendesse a luzinha vermelha aí e procurasse um médico, um especialista para fechar um diagnóstico. Uhum. Então, o Vitório, ele sempre teve um desenvolvimento até 1 ano normal, né? Foi uma criança que andou cedo, com 11 meses, sentou, engatinhou, nunca teve nenhum problema motor, né?
sorriu, tudo dentro do marco do desenvolvimento. Uhum. Quando começou a fase de começar a falar, que aí a gente começou a perceber que ele demorou muito para falar. Era uma criança que demorou para falar as primeiras palavrinhas, e quando começou a falar, falou pouco, e depois o que falou, ele perdeu. As pouquinhas palavrinhas que ele falou, ele perdeu, não falava mais. Então aí já acendeu uma luzinha, né, de alerta. E ele era uma criança muito séria. Ele tem 2 irmãos, ele não interagia muito com os irmãos, né? Gostava mais de ficar brincando no cantinho dele. Se uma televisão tivesse ligada, era uma coisa que chamava muito a atenção dele. Então era difícil você tirar a atenção dele quando ele estava focado ali na televisão, né? Se você chamasse, ficava no mundinho dele. E aí começou, né? Foi um sinal de alerta. E também ele não gostava muito de ir com outras pessoas que não fosse eu ou o pai dele, né? Uhum. Então também, né? Lógico, tem crianças, tive, né? Meu outro filho também não gostava, mas assim, você vai somando um pouquinho de cada coisa e aí você vai ficando Aí eu levei no pediatra, conversei, o que mais me preocupava mesmo era a questão da fala, né? Porque você conhece, quando você fala de autismo, vem aquele autista clássico para você, que todo mundo, né, conhece, que eu também, leiga, não sabia, né, a gente não sabe direito. Então, não, mas ele olha, ele faz contato visual. Primeira coisa, né, que falam que o autista não faz contato visual. O Vitório faz contato visual. Você fala com ele olha para você. Claro que ele não mantém como uma pessoa normal, ele fica um pouquinho abaixo. Mas para você que não tem esse conhecimento, você acha que tá tudo normal, né? Uhum. Então, assim, você tem que pegar, é muito sutil, é muito sutil. Então, até para uma mãe que teria um filho só, acho que é muito difícil você começar, né, a ver os primeiros sintomas. Eu, como já tinha outros 2 filhos, para mim ficou um pouquinho mais fácil de identificar, né? Mas essa questão da fala, achei que estava um pouquinho atrasada mesmo. Ele falava mamãe só, e acho que nem água não falava, 1 ano e 8 meses. E também não apontava as coisas, mas isso não foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu também não sabia que assim que ele precisava ficar apontando tudo, né? E até conheço autistas que apontaram. Então, assim, é uma coisa muito pessoal, né? Muito de cada criança mesmo. Sim. Aí eu levei no pediatra, conversei com o pediatra, ali mesmo o meu pediatra, ele fez alguns testes nele e falou, não, mas ó, ele olhou para mim, olhou para você. É muito assim, sabe? Ele falou assim, não, mas se você tá com dúvida, sabe? Coração de mãe é bom a gente, né? Pelo sim, pelo não. Vou te dar aqui vou te indicar uma neuropediatra e você leva na consulta. E aí a gente tira a dúvida e tira da frente, né? E mesmo E assim, a gente tava tem aquele 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Que é muito cedo, né? Antes dos 2 anos, assim, realmente é difícil. Você não sabe se a criança ainda é muito bebê mesmo para fazer alguma coisa ou se realmente tem um sinalzinho aí, né? Alguma coisa que você pode procurar para ir atrás. Mas pelo sim, pelo não, é aquele negócio. Nessa primeira consulta, ela falou, pode ser, não fechou nenhum diagnóstico, mas vamos correr atrás, né? Vamos começar o tratamento, vamos entrar com terapia. E foi o que a gente fez. Em nenhum momento eu pensei, não, vamos esperar para ver se não é. Como mãe, é muito difícil você ouvir que talvez o seu filho, né, possa ter algum transtorno, mas ao mesmo tempo isso te dá uma força para falar, não, vamos lutar pelo melhor para ele e para ele ter a vida mais independente possível, vamos começar o quanto antes, né? Que no autismo, como a própria, desculpa, esqueci o nome dela, da Thaís, desculpa, como a própria Thaís Thalita falou, quanto antes começar o tratamento, né, mais resultado você vai ter no futuro. Sim, aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência do Vitório antes da terapia e o Vitório hoje, né? Uhum. É outra criança, assim, já logo no começo, é uma coisa surpreendente. O Vitório, ele começou, você faz muita anamnese, né, para você ver como ela falou, os déficits, o que ele precisa ser trabalhado, porque questão motora ele não tinha nenhuma, né? Era mais a questão de fala mesmo, de se comunicar, dele sentar para fazer, ele não conseguia ficar muito tempo sentado, muito agitado. Então, assim, isso é só você tem que fazer a leitura da criança para ver o que ele precisa ser trabalhado. Uhum. Então, já logo nos primeiros meses de terapia, ele começou em novembro fazer a terapia. Tipo, em janeiro, quando ele fez 2 aninhos, ele já era outra criança.
já se comunicava, já o próprio repertório de palavras já aumentou, já conseguia se concentrar melhor, assim. Hoje, não faz nem 2 anos que ele faz terapia, assim, a melhor não tem nem o que falar, né? É outra criança. Hoje o que pega mais é a questão social mesmo, que a gente precisa trabalhar. Um pouquinho antes da pandemia, ele já estava quase de alta das terapias. Você vê, com 3 aninhos, que ele fez agora em janeiro, ele já poderia, porque ele atingiu todos os marcos, ele não tem mais atrasos, não tem mais nada. Mas a questão social ainda pega um pouquinho, né? A interação com os amiguinhos na escola, ele não começa nenhuma interação ainda. Apesar dos amiguinhos virem conversar, não é que ele vira as costas, mas assim, é difícil para ele começar uma interação. Então, eu acho que isso ainda é a questão que a gente tem que trabalhar mais, né? E agora com essa pandemia, que ficou muito tempo sem terapia, questão da agitação, isso piorou um pouquinho, mas estamos trabalhando aí para que volte ao normal. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que fez afagar, assim, sabe, o seu coração depois do diagnóstico. Você participou de grupo, começou a se inteirar mais sobre o assunto, começou a perceber que realmente isso não é uma doença. Uhum. Para essas famílias que estão escutando a gente, o que fez você aceitar, né? De que Assim, durante um ano, e até na questão da dúvida, como você não tem um diagnóstico, eu de verdade até hoje, nenhum médico, eu fui em vários médicos, inclusive fora do Brasil, nenhum médico pegou e falou, não, realmente ele tem autismo, vou te dar, tá aqui o laudo, pronto. Não, é muito difícil, assim. Muitas mães lutam por isso. Até para você começar um tratamento, você precisa de um laudo. Assim, se você for atrás de convênio, enfim, né? Óbvio que você pode começar um tratamento sem ter laudo. Mas então, enquanto você não tem aquilo escrito, você sempre fica naquela esperança de, ai meu Deus, então pode ser que não seja, pode ser que não seja. Isso eu acho que é a parte mais difícil, entendeu? Eu acho que a partir do momento que você fala, não importa se é ou se não é, entendeu? Vamos tratar, vamos dar o melhor e pronto, e acabou. E eu acho que aos poucos daí você mesmo vai aceitando e acabou, não vai ser diferença. É seu filho, você vai amar, você vai sempre dar o melhor para ele, independente de qualquer título que seja, né? De um laudo, enfim. sem dúvida nenhuma. Ele tá aí? Ele já tá dormindo. Queria acabar a live com ele, mas enfim. Dormiu cedo hoje. Ele tá dormindo. E, Lê, então queria mais uma vez agradecer, né? Porque às vezes não é fácil a gente se expor dessa forma, mas tenho certeza que a sua experiência vai alertar algumas famílias que estão aí em dúvida e procurando, que eu acho que é fundamental. E aí, por último, eu queria que você passasse a sua experiência, de onde você buscou informação, porque eu sei que você já fez tantos cursos, de alguma forma também ajuda a aliviar o coração, e a informação é algo que faz parte, né? Tem que buscar. Sim, como a Thalita falou, importante também é você treinar os pais. Os pais também são os terapeutas. Eu vou ser terapeuta do Vitório para sempre, né? A terapeuta, ela vem ficar 2 horas aqui por dia, mas e o resto do dia? Quem que vai ficar com ele? Quem que vai manejar os comportamentos dele? São os pais, né? Então é importante você aprender como lidar com uma criança. Então, assim, eu fiz cursos, fiz cursos presenciais, fiz curso na internet. Nesses cursos você acaba conhecendo outras mães, esse contato é muito legal com outras mães. Eu falo, tem um grupo de mães, né, de crianças autistas, é muito legal essa troca, a gente troca material, a gente troca experiência, conquistas das crianças, né? Isso sempre é muito enriquecedor. Sim, e uma acaba afagando a coração da outra num momento de dificuldade, principalmente na quarentena, né? Sim, com certeza. Então, fora de uma rotina considerada normal e que para eles é tão importante. Então, se a família não está engajada, mesmo porque as mães hoje têm 1000 tarefas, né? Que antigamente tinham. Então, a família tem que estar muito engajada. E quando você tem um grupo de apoio para te dar esse esforço positivo, vamos lá, estamos junto, acho que faz toda a diferença. Com certeza. Eu tinha uma fotinho dele aqui. Deve ter aí mais fácil. Só pra gente... Pior que eu tô aqui no escritório, que não tem, gente. Tudo bem.
Enfim, obrigada, Lê. De nada, imagina. Enriquecedora. Quero agradecer as pessoas que Deixa eu participaram. só falar uma coisa, assim, para uma mamãe que está com dúvida, alguma coisa. Não se apegar à internet, assim, que nem no começo, quando eu estava com dúvida, aí eu ia lá para a internet e lia, como, né, como eu já falei. Os autistas, eles têm problema com alimentação. Ai, Vitória come de tudo. Então, ele não... Ah, achei aqui, ó. Juliana trouxe pra mim. Ah, essa coisinha, mais lindeza. Não tem como não amar. É. Coisinha que... Aí você vai lá, quais são as características de uma criança autista? Aí você vê, esse negócio até que você falou, super importante, eles não são carinhosos. Se você for pegar o pé da letra, você vai ficar doido. Então, e você já querendo não que seu filho não seja, qualquer coisa que esteja escrito ali que seu filho, né, não faça, não, o Vitório, ele olha no meu olho. Então, já vou descartar que autista ele não é. Vitório é carinhoso. Então, não, autista ele não é. Não. É, como dizem, é um espectro. É um espectro. Então, são muitas características. O que é para um, não é para outro, né? O mais importante mesmo é a questão da sociabilidade, que isso eu acho que vale para todas as crianças, observar a socialização da criança, principalmente se ela tem irmãos, né? Isso é bem importante. Sim. Obrigada, Lê, adorei. Nada. Adorei. Obrigada a você. Para todos.